Um dia, verificando a agenda escolar da minha filha, vi que a escola tinha mandado um aviso importante sobre o desempenho dela. E foi algo que me deixou chocada. No aviso dizia que se a minha filha não aprendesse a ler e escrever até o fim do ano letivo, ela iria precisar repetir o ano. Até então eu nem sabia que minha filha estava tão atrasada assim na alfabetização. Como eu sou leiga nessa questão da alfabetização, eu realmente não sabia por onde começar. Aí, eu mexendo no Facebook, encontrei a Camila, explicando em alguns vídeos como funciona o método. Ela mostrava que era possível fazer qualquer criança ser alfabetizada rapidamente com o estímulo correto. O segredo para o sucesso do método Acelera ABC vem da eficiência dos exercícios e cronograma de estudos, criados especialmente para crianças que precisam ser alfabetizadas rapidamente. Além disso, o programa foi organizado de forma prática para que qualquer mamãe ou papai, mesmo leigos, possam aplicar o método e ver os seus filhos alcançando a alfabetização. Foi comprovado que aproximadamente 90% das crianças necessitam de apoio quando estão em fase de alfabetização. E eu costumo separar o que acontece em 3 casos. O primeiro caso, a criança não recebe apoio da sua família e por isso normalmente demora mais a ser alfabetizada. Sem a imersão na alfabetização dentro de casa, a criança deixa de receber os estímulos que precisa para avançar etapas de alfabetização. Já o segundo caso eu costumo chamar de gol contra. É quando o papai e a mamãe estão preocupados com a alfabetização e até tentam ajudar, porém não entendem como o processo funciona e acabam usando atividades erradas, com níveis errados, reforçando habilidades erradas. Isso, infelizmente, é muito comum. E o problema é que a situação chega a ser pior que o primeiro caso. Os pais, em vez de ajudarem, acabam atrapalhando o processo e a criança fica confusa e demora ainda mais a ser alfabetizada, aumentando a ansiedade, bloqueios e a desmotivação. A intenção é boa, mas o resultado não. Já o terceiro caso, a criança recebe o apoio correto dos pais, com atividades eficientes, na ordem correta e estímulos adequados para cada nível. Essa criança consegue ser alfabetizada em pouquíssimo tempo, sem bloqueios e sem estresse. E aí que está o X da questão. Muitos pais me perguntam, mas Camila, como ajudar meu filho em fase de alfabetização se eu não sou uma especialista nisso? Eu não entendo nada sobre alfabetização. E aí eu costumo falar para esses pais e mães. Quando o seu filho está doente, você o leva a um pediatra ou você faz a sua matrícula na faculdade de medicina para passar vários anos estudando e só depois ajudar o seu filho? Claro que você leva ao pediatra, você leva a um especialista e segue tudo que ele recomenda para ver o seu filho saudável. E a ideia aqui é a mesma. Seu filho agora precisa ser alfabetizado, mas você não precisa se transformar em um educador alfabetizador para conseguir dar o apoio correto. Eu criei o método Acelera ABC pensando exatamente em todos os papais e mamães que estão perdidos nesse processo. A única coisa que você vai precisar fazer agora é trazer o seu filho na doutora alfabetização e eu vou receitar exatamente o tratamento que seu filho precisa para aprender a ler e a escrever nos próximos 30 dias, com todo o passo a passo e sem perda de tempo. Por causa da eficiência dos resultados das crianças que já fizeram, o método Acelera ABC virou um fenômeno nacional, se tornando o programa de alfabetização mais vendido do Brasil e notícia em vários canais de comunicação. Camila Médici, alfabetizadora, fundadora da GoGlass e especialista em educação moderna e neurociências, reuniu o que descobriu em 10 anos de pesquisas e testes dentro da sua própria instituição de ensino e transformou todo esse conhecimento em um programa prático, o único desenvolvido especialmente para pais e mães, com linguagem simples e de fácil aplicação. Além de educadora, Camila também é mãe e, por isso, fez questão de desenvolver o método pensando em quem não tem tempo a perder. São apenas 30 minutinhos de estudo por dia.
apenas com atividades testadas. Não existe perda de tempo no método Acelera ABC. Mais de 16 mil crianças já utilizaram o método Acelera ABC e 99% apresentaram resultados positivos já no primeiro mês de realização das atividades. São apenas 30 minutinhos por dia, seguindo as minhas instruções, e seu filho vai alcançar a leitura e a escrita de forma eficaz e permanente. Foi com menos de um mês, usando o método Acelera ABC, que minha filha começou a ler e escrever as primeiras palavras. O apoio que eu encontrei no método Acelera ABC, eu não tive em nenhum lugar. O método Acelera ABC tem um cronograma detalhado para você seguir as atividades na sequência correta, de acordo com a idade e nível em que a criança se encontra no momento, para que seu filho alcance os resultados que nós esperamos de forma rápida e objetiva. Eu olhava para minha filha, que estava desmotivada, e me sentia muito culpada. Claro, além do sentimento de culpa, eu também me sentia perdida. Eu não sabia o que fazer. E o pior, a escola não me deu apoio. Só disse que eu precisava reforçar a alfabetização, mas não me disse como fazer isso. Foi através do Facebook, onde eu vi Camila falando a respeito do método Acelera ABC. E foi o melhor apoio que eu encontrei. Eu tô super empolgado ao ver que realmente funciona, ao ver que meu filho está aprendendo de uma forma dinâmica, divertida, como se estivesse brincando, sem mais aquela pressão de realmente ter que aprender. Ela mostrava que era possível fazer qualquer criança ser alfabetizada rapidamente com o estímulo correto. Você gostaria de ver o seu filho empolgado com a leitura e animado com os estudos, conseguindo ler e escrever as primeiras palavras o quanto antes? Então acontece que logo no início da pandemia eu recebi a primeira avaliação do meu filho e foi uma coisa que me preocupou bastante porque ele ficava aquém em vários aspectos, né? Então eu acabei procurando uma alternativa para que eu pudesse estimulá-lo, principalmente na questão da alfabetização e da aprendizagem. Então eu encontrei no Instagram o projeto Acelera, né, o método Acelera, e fez com que eu me interessasse. Entrei em contato com o pessoal e recebi todo o material por e-mail. Nós estávamos em lockdown na época, eu fiz a impressão de todo o material e fiz todo o acompanhamento do meu filho nesse período. Agora em agosto eu recebi já a avaliação do retorno às aulas, que nós retornamos em junho. E meu filho já teve uma melhora incrível em vários aspectos. Vale muito a pena você adquirir para o seu filho nessa fase de alfabetização. E devido a essa pandemia, né, nessa fase que nós estamos passando, que as escolas estão paradas e eles estão sem aula, então para o desenvolvimento infantil é muito bom, indico realmente porque vale muito a pena. Com o método Acelera ABC, você vai finalmente conseguir ajudar o seu filho na alfabetização de forma correta, sem precisar abrir mão de tempo para brincar com os seus filhos. Hoje eu vejo o quão foi importante, né, poder educar e incentivar ainda mais ela em casa com esse método. Principalmente nesse momento onde os desafios com a educação é muito maior, principalmente essa fase, né, da alfabetização. O material de vocês está incrível, tem estímulos visuais e isso ajuda nós, pais, a avançar mesmo em momentos desafiantes. Então, muito obrigada. Tá, parabéns, eu deixo todo o meu respeito aqui a vocês. No método Acelera ABC você vai receber cronograma de estudos com o passo a passo, vídeos explicativos, atividades prontas para usar, teste de nível, jogos e outros estímulos, suporte pedagógico e todo o apoio que você merece neste momento. A Camila ainda criou uma apresentação que explica passo a passo o que você deve fazer e como seguir o método. É super simples. Comece hoje mesmo a aplicar o método em seu filho para obter resultados positivos o quanto antes. Fazendo a sua inscrição hoje, você terá acesso a 30 bônus exclusivos, com atividades extras e jogos para acelerar ainda mais o processo. Legal, né? Então, para você ter acesso a todo o método Acelera ABC, mais todos os bônus,
e poder mudar a realidade do seu filho, transformando-o em uma criança alfabetizada, feliz e motivada, clique no botão abaixo e garanta a sua vaga. Esta é uma oportunidade única para fazer a diferença na vida do seu filho. Eu estou realmente vendo ele evoluir através das apostilas, dos caderninhos, de sílabas, de caligrafia. A escrita dele melhorou bastante, a dicção na hora de falar, a coordenação motora foi muito importante para nós. Então assim, eu estou super grata, estou super agradecida por realmente ter funcionado. Ver o seu filho evoluir não tem preço, foi muito bom. Você gostaria de ter resultado como esse nos próximos 30 dias? Não espere nem mais um minuto. Clique no botão abaixo agora para garantir o seu acesso ao método Acelera ABC e receber sem custos adicionais todos os bônus dessa página. Seu filho vai finalmente ter o apoio que merece e poder evoluir na leitura e escrita de forma simples, sem bloqueios e sem estresse. Clique agora e garanta o acesso completo ao método Acelera ABC.